Olá, meu nome é Eliane, eu sou psicóloga da Vida e Exercício e venho conversar com você a respeito dessa condição com a qual você convive já há algum tempo ou acabou de descobrir. Isso mesmo, a doença de Parkinson. A gente vai conversar um pouquinho sobre como que era antes do diagnóstico, o como que foi o recebimento desse diagnóstico e principalmente o que é preciso fazer a partir do momento em que se recebe essa notícia. Quais são as decisões a serem tomadas e principalmente as tarefas emocionais que você terá que lidar ao longo da vida. Bem, eu não sei há quanto tempo que você recebeu o diagnóstico, se é algo recente ou se você já convive com isso há alguns anos, mas o que a gente vai conversar aqui é baseado em estudos e principalmente na prática clínica de acompanhamento de pacientes que convivem com a condição do Parkinson e que têm relatado, que vêm relatando como que foi essa descoberta. O recebimento do diagnóstico propriamente dito. Como a gente conversou anteriormente, existe um longo caminho que os pacientes percorrem convivendo com diversos sintomas, às vezes enfrentando, buscando especialista, ou às vezes vivendo e encontrando estratégias, né, para não ter os impactos tão sérios, os sintomas, ou simplesmente tomando remédios por conta, buscando outros especialistas que não os indicados para o quadro de Parkinson. Quando do recebimento do diagnóstico definitivo, muitas reações emocionais podem acontecer. Desde sentimento de alívio por descobrir o que é o quadro e, enfim, poder tratar, poder prosseguir aos tratamentos, até mesmo a negação, o sentimento de medo, de insegurança e tudo aquilo que desencadeia quando se recebe a notícia de uma doença neurodegenerativa como um Parkinson. Na literatura psicológica, a gente descreve didaticamente 5 fases, né? Que é a fase da negação, no qual algumas pessoas acabam escondendo de outras ou até escondendo de si mesmas o que está acontecendo no caso do recebimento do diagnóstico. Algumas pessoas nessa fase da negação acabam buscando também outros especialistas para que aquele quadro não seja confirmado, né? Para que alguma outra situação seja relatada. Uma segunda fase é a fase da raiva, né, que envolve também um pouco de culpa, uma raiva da situação por você estar passando por aquilo. A terceira fase seria a fase da barganha, em que se busca também conversar com diferentes profissionais ou com diferentes pessoas, né, que são confiáveis, pessoas de apoio, para saber o que mais que dá para fazer. A fase da tristeza e também a fase da aceitação, que é quando definitivamente o paciente ele aceita, né? Ele se abre para conseguir buscar os tratamentos, os profissionais necessários. É claro que essas fases elas são variáveis, elas não são regra para todas as pessoas. O importante dessa conversa sobre o que a literatura psicológica traz é você saber que essas reações elas são normais e em muitos casos são esperadas e que elas tendem a passar à medida que você se permite ir conversando com o seu profissional de referência, bem como buscando suporte nos seus familiares ou pessoas conhecidas. Após o diagnóstico, vem o grande desafio que é decidir o como fazer, o que fazer a partir disso.